Olá, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda videoaula. Na primeira, eu falei um pouquinho sobre assuntos que nós já estudamos até aqui nas primeiras aulas de Sociologia do ensino médio do primeiro ano. Falei um pouco sobre o que é a sociologia, o que ela estuda, por que ela é uma ciência. Falei sobre quem criou a palavra sociologia, Augusto Comte. Falei sobre o primeiro grande sociólogo que definiu método e objeto de estudo, que foi Émile Durkheim. E também falei um pouquinho sobre Max Weber. Aliás, é sobre Weber que eu quero falar um pouquinho ainda hoje. Max Weber, sociólogo alemão que viveu entre os séculos 19 e 20, ele definiu um novo método e um novo objeto de estudo para a sociologia, diferente de Émile Durkheim. Max Weber focava na ação social. O seu método visava compreender o sentido das ações sociais das pessoas. O que é uma ação social? É toda ação que o indivíduo pratica que é orientada pela ação de outras pessoas. Ou seja, toda ação que a pessoa faz em sociedade, em relação a outras pessoas. E para analisar as ações sociais, Weber teve uma ideia. Ele passou a definir tipos ideais, ou seja, alguns padrões que ele usaria para avaliar as coisas em sociedade, inclusive as ações sociais. Ele definiu então 4 tipos ideais de ação social, 2 racionais e 2 irracionais. As racionais são ação racional referente a fins, ação racional referente a valores, e as irracionais, ação afetiva e ação tradicional. Vamos começar então a analisar uma por uma. A ação racional referente a fins é quando você age de acordo com uma finalidade. Por exemplo, eu trabalho para ganhar dinheiro. Eu estou agindo de acordo com uma finalidade. Eu abro um negócio para resolver determinados problemas das pessoas e para obter lucro. Estou agindo de acordo com uma finalidade. Eu entro em campo para jogar uma partida de futebol para conquistar os 3 pontos e tentar ser campeão. Estou agindo de acordo com uma finalidade. Eu vou para a escola para estudar e passar em um vestibular. Finalidade. Esse é o primeiro tipo. Segundo, ação racional referente a valores. É quando você age porque determinada coisa é certa. Ou quando você deixa de fazer algo porque determinada coisa é errada. É quando você aprende, por exemplo, que você deve respeitar os idosos, que você deve honrar pai e mãe. Quando você aprende que você não deve roubar, você está agindo de acordo com valores. Então, você tem a chance de pegar um dinheiro que a pessoa esqueceu para você. Mas você aprendeu que isso não é certo. Então, você vai lá e devolve o dinheiro para a pessoa. Você agiu de acordo com valores. Outro exemplo, você está no ônibus, ele está lotado, chega uma pessoa idosa e você levanta para essa pessoa sentar. Você lembrou que você aprendeu que é correto respeitar os mais velhos. Então, você agiu de acordo com um valor. Os outros 2 tipos de ação, eles são chamados de irracionais porque eles acontecem de uma forma espontânea, sem você precisar ficar raciocinando sobre aquilo. O terceiro tipo, então, que já entra no campo das irracionais, é a ação afetiva, que é quando você age por emoção, por afeto. Então, por exemplo, você manda uma carta de amor para uma pessoa. Você está agindo de acordo com um afeto. Quando você vê alguém que você gosta muito, você corre e abraça essa pessoa. Está agindo de acordo com um afeto. Quando você xinga alguém naquele momento do nervoso, agiu de acordo com as emoções. Esse é um tipo de ação social afetivo, porque você foi movido por seus afetos, por suas emoções. E o quarto tipo seriam as ações tradicionais, coisas que você faz por tradição. Por exemplo, você oferece café para alguém que vai à tua casa. Isso é uma tradição para muitos.
Ou seja, a tradição é tudo aquilo que você repete, que é um hábito daquele determinado povo, é uma coisa que você aprendeu e você pratica até sem pensar muito. Por exemplo, você dá bom dia para alguém. Às vezes você dá esse bom dia sem ter refletido, mesmo sem gostar da pessoa e por aí vai, mas porque é um costume, é um hábito, é uma tradição. Então as pessoas agem ou por finalidade, quando elas têm um objetivo, ou por valores, que é essa questão do certo, do errado, ou por afeto, que é quando você age por emoção, ou por tradição, que é quando você age de acordo com um costume aprendido. Lógico, em uma mesma ação nós podemos encontrar 2, 3 tipos, 3 motivos de ação social, ou seja, um jogador de futebol, por exemplo, ele pode jogar por 2 coisas, por finalidade e por afeto. Ele faz aquilo para ganhar os 3 pontos, para ganhar dinheiro e faz porque ama aquilo também. Então, o Max Weber, ele buscava entender o que está por trás das ações sociais, se é afeto, se é finalidade, se é tradição, se são valores, para poder então, ao compreender as ações sociais, entender melhor a sociedade. Ok? Qualquer dúvida, deixe um comentário, estou à disposição. Forte abraço.